Sabe aquela coisa de ano novo, vida nova? Esse ano vai ser o meu ano. Todo janeiro é a mesma história. Você cria uma lista com 10, 15 resoluções, cheia de metas grandiosas, acordar às 5 da manhã, mudar o corpo, mudar a mente, mudar a vida, a alma, tudo de uma vez. E aí, algumas semanas depois, acabou. A rotina venceu, a empolgação evaporou e você fica com aquela sensação de falha. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante. Isso não acontece porque você é fraca. Isso acontece porque resoluções de ano novo não funcionam. E tem alguns motivos simples para isso. E hoje a gente vai falar sobre eles. Meu nome é Renascimento e aqui nesse canal nós falamos sobre autoconhecimento e espiritualidade de uma forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e ativar as notificações para você não perder nada por aqui. Isso também me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar em outras pessoas. Então não deixa de dar o seu like e deixar um comentário nesse vídeo aqui. 31 de dezembro tá chegando e com ele aquela vontade de mudar a vida inteira, de fazer a sua listinha de resoluções para o ano novo. O ano em que você vai finalmente mudar todos os seus maus hábitos e criar uma vida mais saudável e feliz para você mesma. Certo? O problema, minha gente, é que 31 de dezembro não é um portal, não é um renascimento, não é uma transição natural. É só uma data fiscal. Hoje a gente vai falar sobre o que acontece de fato no ano novo e o que não acontece, e como as suas resoluções de ano novo podem estar, na verdade, te atrapalhando. E como fazer para que elas te ajudem de verdade. Esse ano, a partir de janeiro, eu vou dar continuidade a um projeto, um grupo terapêutico que eu tenho oferecido desde esse último mês de dezembro. Eu vou abrir mais vagas para ele em janeiro, justamente para a gente repensar a nossa mudança, a nossa capacidade de mudar e as percepções que a gente precisa ampliar em relação aos nossos ritmos internos, ao nosso tempo, para que a gente possa se olhar um pouquinho mais de perto e abrir um pouco mais de espaço para tudo aquilo que está pronto para passar. Se você tem interesse nesse trabalho, eu estou deixando o formulário de inscrição aqui embaixo para você dar uma olhada. Quando a gente fala que a grande maioria das pessoas não consegue manter os seus compromissos por muito tempo, isso não é só uma impressão. As pesquisas confirmam isso com números. O diretor de psicologia da Universidade de Scranton, John C. Norcross, conduziu pesquisas sobre resoluções de ano novo desde 1978 até 2020. Ele descobriu que já na primeira semana, um quarto das pessoas desistiam de manter suas resoluções. Um mês depois, esse número descia para 64%. Outro levantamento apontou que menos de 10% das pessoas realmente mantêm as suas metas até o final do ano, enquanto a grande maioria acaba desistindo bem antes, muitas vezes ali no primeiro trimestre do ano. Em outra pesquisa, mais da metade das pessoas já haviam abandonado as suas resoluções depois de 6 semanas, e muitas já esperavam desistir ali logo nos primeiros meses do ano. Esses números ajudam a explicar um fenômeno que muita gente já percebe. A empolgação inicial cai mais rápido do que a nossa capacidade real de criar uma mudança sustentável. E isso tem explicação, e não é só falta de força de vontade. Parte do problema está na forma como as metas são definidas. Muitas vezes elas são vagas, eu vou mudar a minha vida inteira. Outras vezes elas são impossíveis de mensurar ou muito ambiciosas para aquele momento da sua vida. Metas sem especificidade e sem plano prático costumam morrer cedo, porque o cérebro interpreta como algo distante, algo não tangível no dia a dia. Outro problema é que o tempo necessário para que um hábito realmente se torne uma parte da sua rotina costuma ser bem maior do que aquela fama dos 21 dias. Tem pesquisas sobre formação de hábitos que indicam que criar algo novo a ponto de automatizar como um hábito pode levar em média mais de 60 dias e muitas vezes bem mais, dependendo do hábito. Gente, não dá para mudar décadas de um padrão ruim em 3 semanas. Então, quando você promete que vai mudar tudo só porque virou o calendário do dia 31 de dezembro, você está, na prática, forçando uma virada que não só não acompanha o seu ritmo real,
como não acompanha nenhum ritmo. A verdade é que o Ano Novo do dia 31 de dezembro é uma data puramente fiscal. A gente falou sobre isso nesse vídeo aqui, em que eu falei sobre os equinócios e sobre a nossa desconexão com os ritmos da natureza. Mas eu vou lembrar um pouquinho. O calendário que a gente usa não nasceu da natureza, ele nasceu da administração. A palavra calendário vem do que significa literalmente livro de contas. O calendário gregoriano, que é esse que a gente usa e que define o dia 31 de dezembro como o fim do ano, foi criado para organizar impostos, a agricultura, coleta de recursos e, mais tarde, questões políticas e religiosas. Ou seja, é um calendário fiscal administrativo, não é um calendário biológico, não é um calendário alinhado com a natureza, de forma nenhuma. Do ponto de vista humano, social e econômico, faz sentido a gente ter um marco para fechar ciclos, para pagar os impostos, para organizar o ano. Mas do ponto de vista do seu corpo, da natureza, das estações, da lua, não acontece absolutamente nada no dia 31 de dezembro. Nenhuma estação muda, nenhum ciclo natural termina, nenhuma transição energética ocorre. É só um dia, como outro qualquer. Diversas outras culturas escolheram outras formas de organizar o tempo. Enquanto o nosso calendário segue a lógica administrativa, várias civilizações organizaram o tempo a partir dos ritmos naturais. Os calendários lunares, como o islâmico e o hebraico, seguem diretamente os ciclos da lua. Já os calendários lunisolares, como por exemplo o chinês, ajustam o movimento lunar ao solar, respeitando as mudanças de estação. Muitos povos indígenas, incluindo diversos povos originários do Brasil, utilizam calendários agrícolas, marcados pela chuva, pela seca, pela colheita e pela migração dos animais. Ritmos que o corpo humano, quando sintonizado com a natureza, percebe. O calendário hindu integra ciclos lunares, solares e até planetários, enquanto o calendário maia observa padrões astronômicos complexos, em vez de datas burocráticas. Ou seja, existem diversas outras formas de contar o tempo, e tem muito mais conexão com a vida real do que o calendário que rege o Ocidente. Todo mundo vive esse teatro coletivo do dia 31 de dezembro. As empresas estão fechando balanços, as escolas entram de férias, o comércio dispara, todo mundo está correndo para entregar o que faltou. E no Brasil, isso tudo ainda ocorre no auge do verão, quando tudo está extremamente acelerado, quente, barulhento, cheio de movimento. A energia social está no máximo. E como está todo mundo nesse pique, cria-se uma pressão para que você também esteja produtiva, animada, reorganizada, pronta para começar uma vida nova no dia 1º de janeiro. Só que, quando você olha para a natureza, não tem absolutamente nada que terminou de fato no dia 31 de dezembro. A estação está no meio de um ciclo, a alunação também, a energia do verão está no ápice, ou seja, não tem espaço para a introspecção necessária para criar mudanças verdadeiras. Nada disso que está acontecendo sinaliza finalização, fechamento. A natureza não vira a chave do ano junto com o nosso calendário. E aí a gente fica numa luta interna. Por fora, tudo exige essa aceleração. E por dentro, o corpo que segue conectado com a natureza está em outro lugar. Ainda está finalizando o que viveu nos últimos meses, ainda está processando, encerrando pendências emocionais, baixando a energia acumulada, se preparando lentamente para entrar de novo num espaço de criação. O corpo quer completar o ciclo e não atropelar ele. Daí a gente é pressionada por esse ritmo externo, mas ainda tem um ritmo interno que segue mais lento e mais orgânico. E é dessa discrepância que nasce muita frustração. Não porque as resoluções sejam impossíveis, mas porque elas são exigidas justamente num momento em que o seu sistema ainda não está pronto para esse novo começo. É como pedir para uma semente brotar no instante exato em que ela ainda está abrindo espaço na terra para se recompor. Não é falta de força, não é falta de disciplina. É simplesmente você tentando renascer num momento em que a natureza e o seu corpo
ainda não renasceu. A vida funciona em ciclos e não em datas marcadas num calendário. E quando você tenta se ajustar à data e não ao ciclo verdadeiro da natureza, sempre vai parecer que tem alguma coisa errada com você. O que a gente precisa fazer é alguns ajustes para que o ano novo funcione para a gente, em vez de contra a gente. O ano novo ativa um pacote mental muito sedutor. Nova vida, novo eu. E esse pacote vem com uma promessa silenciosa. Agora vai. Agora você vai virar a sua versão 2.0, 3.0, 5.0, aquela personagem perfeita que só existe na sua cabeça, mas que insiste em aparecer religiosamente todo mês de dezembro. Só que essa lógica tem uma armadilha embutida. Ela segue sempre o mesmo roteiro. Expectativas irreais, planos drásticos, comportamentos insustentáveis, uma quebra inevitável e culpa. É um ciclo tão previsível que ele já deveria vir no panfleto das resoluções de ano novo. Você começa com expectativas irreais, do tipo, esse ano eu vou mudar tudo. Aí, para alcançar essa mudança total, você cria planos drásticos. E claro, quanto mais drástico, mais rápido você fica exausta com ele. Quando o comportamento não se sustenta, você quebra. E aí você fica culpada. Aquela velha culpa que aparece ali em fevereiro, às vezes antes do carnaval. Mesmo quando você não cria metas que são tão drásticas, você geralmente cria várias ao mesmo tempo. E aí você começa o ano prometendo 2 horas de academia por dia, quando você não sabe nem onde ficam os halteres. Você decide cortar o açúcar, o álcool, o carboidrato e as redes sociais, tudo ao mesmo tempo. Você anuncia que vai meditar 1 hora por dia, sendo que você não consegue nem ficar 5 minutos parada antes de abrir a geladeira. Acordar às 5 da manhã, quando você não dorme nem 6 horas por dia. É quase como querer transformar a sua vida inteira em um filme motivacional e ser uma história da sua própria superação e capacidade de mudança. Mas a verdade é que mudanças drásticas são emocionantes, mas elas quase sempre não são sustentáveis a longo prazo. E o resultado é sempre o mesmo. Você se decepciona, não porque você fracassou, mas porque você criou um plano que nunca teve chance de funcionar no mundo real. Cada janeiro, milhões de pessoas repetem o mesmo ritual. Prometem tudo, tentam tudo, falham em tudo e concluem que o problema são elas. Mas no fundo, o problema não é você. O problema é esse modelo, essa lógica. É o pacote psicológico espiritual que te ensinaram a carregar. Esse ciclo de prometer, quebrar e se culpar não tem nada de evolutivo. É uma autopunição organizada, disfarçada de evolução pessoal. É quase como se a cultura dissesse: se você não virar uma pessoa completamente nova no dia primeiro, é porque você não quer o suficiente, você não está pronta, você não está desperta. Só que isso é justamente o oposto do que qualquer caminho interno te ensina. A mudança real, ela não nasce de fogos de artifício, de datas especiais ou de frases bonitas em novos planners. A mudança real nasce de consistência, de presença, de constância silenciosa. Isso não é glamuroso, isso não dá clique, não viraliza, não vira tendência, não dá para fazer um reel de 30 dias fazendo tal coisa e mostrar uma nova versão sua totalmente diferente. Mas é por isso que essa cultura do novo ano, novo eu, ela sustenta um teatro emocional. Quanto mais você performa a ideia de mudança, menos você se pergunta se essa mudança faz sentido mesmo para sua vida. E o mais irônico e talvez o mais triste disso tudo é que quanto mais você força uma mudança só porque o calendário virou, mais você se afasta do que você realmente precisa. Porque a verdadeira pergunta não é o que eu quero mudar esse ano, e sim o que está pedindo para mudar em mim. Independente da data, o que o meu corpo tem capacidade de sustentar agora? O que faz sentido para o meu ciclo, não para um calendário fiscal institucional? Quando você esquece isso, vira uma coisa meio performática. Você tentando provar para você mesma ou para o mundo que você está evoluindo, que você está melhorando, que você está se tornando uma versão mais iluminada, disciplinada, equilibrada. Mas internamente, você sabe que nada disso é estável.
confortável. Nada disso é seu, que tem ansiedade, que tem cobrança, controle. E no final, essa desconexão acontece porque você não está escutando o seu corpo, a sua história, o seu ritmo. Você está escutando um calendário que foi criado para organizar impostos, não para guiar uma jornada interna. E quando você tenta se moldar a isso, você vai se abandonando um pouquinho cada ano, até você acreditar que você é incapaz. Mudanças verdadeiras não acontecem quando você decide. Elas acontecem quando o corpo está disponível, quando o sistema está estável, quando o emocional tem espaço e quando a sua energia interna está em fase de expansão. Ao contrário do que o marketing vende e ao contrário de como o nosso calendário fiscal nos ensinou a organizar, janeiro, na verdade, é um mês de transição e não de arrancada. Você ainda está processando o que viveu no ano anterior, você ainda está reorganizando a sua energia, ainda está fechando ciclos emocionais, financeiros, relacionais. Seu corpo está literal e simbolicamente saindo de um período intenso e não entrando num período novo com força total. Janeiro é uma ponte, não uma largada. O problema não é você querer mudar. O problema é a pressa e a crença de que pressa significa poder. Pressa é quase sempre medo fantasiado de determinação. Medo de ficar para trás, medo de não evoluir, medo de não ser o suficiente, medo de perder controle da sua própria narrativa. Mas mudança interna verdadeira é o oposto disso. Ela é lenta, silenciosa, quase imperceptível. Ela vai se instalando nos bastidores, no corpo, na rotina, nos microgestos, nos hábitos que você vai mudando aos poucos, não na euforia de uma data. Toda vez que você tenta forçar esse processo, a resposta emocional é quase sempre a mesma: colapso, exaustão, desistência e culpa. Do ponto de vista espiritual, isso cria um fenômeno muito comum. Você confunde movimento com evolução. Você começa coisas demais, promete coisas demais, faz planos demais e interpreta esse excesso como crescimento, como evolução espiritual. Quando, na verdade, você está se afastando de você mesma, você está fugindo. Nós fomos ensinadas a acreditar que mudança é um ato de força, mas, na verdade, mudança é um ato de escuta. Ela não acontece porque você marcou o dia no calendário. Ela acontece quando você está suficientemente integrada para sustentar o novo. E o que você pode fazer então? Como criar espaço para mudança nesse próximo ano? A grande saída não está em fazer um mapa de vida, nem criar um novo eu impecável, idealizado para o mês de janeiro. A saída está no oposto: diminuir essa mudança até que ela caiba na sua vida real. Pode não ser tão inspirador num primeiro momento, não vai dar para você postar no Instagram, não vai dar para você receber vários comentários e likes, mas funciona. Cria raiz, transforma de verdade. Em vez de tentar mudar tudo de uma vez, você começa com o que o seu corpo dá conta de mudar hoje. Não o que você quer dar conta, não o que você acha que deveria dar conta, não o que todo mundo parece que está dando conta, mas o que é possível para você. Agora, no seu ciclo interno. Pode ser uma prática simples, discreta, quase invisível. Beber água ao acordar, caminhar por 10 minutos, fazer uma pausa consciente no meio da tarde, escrever umas linhas num caderno, algo que você consegue manter, mesmo quando você está cansada, mesmo num dia ruim, mesmo quando o mundo está caótico, porque isso diferencia o hábito do impulso. O hábito sobrevive ao cansaço. O impulso morre nele. Transformações sustentáveis têm uma regra que ninguém gosta de ouvir, mas que poupa muita frustração. Se você não consegue manter por um ano, você não deveria começar no ano novo. Sim, isso tira o glamour da mudança, mas funciona, porque a mudança adulta, madura, não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Não é sobre queimar energia, é sobre preservar. Não é sobre provar nada, é sobre sustentar.
Tá, então em vez de perguntar como eu posso me transformar radicalmente, o que a gente deveria se perguntar é o que eu consigo sustentar? Essa pergunta, ela devolve a gente pro corpo, pro ritmo, pro real. Ela tira a gente da performance e devolve a gente pra prática. Coloca a gente de volta no lugar onde a vida acontece, no cotidiano, nos dias comuns, nos intervalos silenciosos entre uma obrigação e outra. Microtransformações parecem pequenas demais para serem poderosas, mas percebe todos os hábitos bons que você tem na sua vida há anos e lembra como você foi criando eles. Se foi num impulso, numa catarse, ou se foi através da continuidade, da constância. Essas mudanças são discretas, mas elas são vivas. E ao contrário das resoluções de ano novo, elas não se desfazem em 10 dias, elas vão criando raiz. E é isso que pode nos permitir, de fato, criar transformações verdadeiras para a nossa vida. Essas transformações não acontecem em meio ao barulho, em meio a anúncios grandiosos. Elas acontecem em silêncio, porque você precisa de tempo não só para assimilar a transformação, mas para ir entendendo aos poucos as novas camadas de compreensão e percepção que elas vão abrindo no seu corpo. Da mesma forma que relaxar os seus ombros agora não gera apenas uma sensação de alívio, gera também uma nova organização corporal. As mudanças que a gente vai criando na nossa vida, elas também vão mudando as nossas estruturas. E a gente precisa dar espaço e tempo para o nosso corpo conhecer essas novas estruturas e aprender a viver nelas. É esse tipo de calma e de percepção que permite que a gente crie transformações verdadeiras e duradouras para as nossas vidas, e não um papel cheio de metas que você escreve na última semana do ano fiscal. No final das contas, talvez a questão não seja sobre o ano novo, mas sobre o jeito como você tem se relacionado com a sua própria mudança. A gente aprendeu a se cobrar como se fosse uma máquina, a recomeçar como se fosse obrigatório, a correr sem saber para onde. Mas mudança não nasce da culpa, não nasce da pressa, e muito menos de uma data escolhida por uma convenção fiscal. A mudança real nasce quando você para de brigar com o seu ciclo e começa a caminhar junto com ele. Então, antes de você escrever qualquer lista de metas, talvez a pergunta seja outra: o que realmente está pedindo por mudança, por presença, por passagem dentro de você? Se você começar por isso, por esse lugar de escuta, de honestidade e de conexão com o seu ritmo interno, talvez esse ano não precise ser novo, talvez ele só precise ser seu. E se você deixar a pressa pelos resultados de lado, talvez você consiga se dar espaço suficiente para mudar de verdade, de forma leve e verdadeira. Me conta aqui nos comentários quais as mudanças que você quer ver na sua vida em 2026. E se esse vídeo mudou de alguma forma o jeito que você vai pensar essas metas. A gente se vê no próximo vídeo.